nome é Carlos, sou diretor da AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Nós estamos aqui com o pastor Marcos, né, conhecido como pastor Marcão. É isso aí. O pastor Marcos é um parceiro nosso lá em Mirangaba. Mirangaba é um município da Bahia, onde a gente tem um trabalho missionário juntamente com a Igreja Enviadora, que é a Igreja Combecê. Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. É um prazer ter você com a gente aqui. Prazer é nosso. E nós vamos falar um pouco desse projeto missionário fantástico, né, lá em Mirangaba, né? Isso. Mas antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco, né, de como é que foi o seu encontro com Jesus. Eu sei que você tem uma história muito linda, né, um testemunho muito bacana. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente como é que foi esse... Então, meu processo de conversão, né, aconteceu num período muito turbulento da minha vida, onde eu estava vivendo um momento de transição, né, havia perdido as minhas relações, estava passando por um processo de tratamento de dependência química. É mesmo? E aí eu fui levado, né, pela minha família. Eu lembro que a minha irmã e meu cunhado, que tomaram a frente do meu tratamento, me levaram para Belo Horizonte, ali na Grande Belo Horizonte. Eu fiquei numa clínica em Betim. E aí meu processo de conversão se iniciou lá, porque como era uma clínica totalmente voltada com tratamento clínico mesmo, com médicos, né, psicólogos, terapeutas ocupacionais, mas era aberto uma vez por semana uma visita missionária. Na verdade, perdão, um dia da semana a gente recebia visita de pessoas de igreja fazendo cultos lá, e tinha um missionário que ia todos os dias fazer um trabalho missionário na clínica. E aí eu tive esse primeiro contato com o evangelho através dele, e foi assim que começou o meu processo de conversão lá na clínica, até antes de eu retornar aqui para Vila Velha e começar a congregar na igreja que minha esposa congregava, no caso. Então, na verdade, você já teve um contato com um missionário nessa clínica? Foi. Meu primeiro contato missionário foi com esse rapaz, o nome dele é André. Hoje eu não tenho mais contato com ele, infelizmente, mas foi o meu primeiro contato missionário, foi com ele. Como que Deus faz as coisas, né, pastor? Você estava numa dependência química, né? Deus usou um missionário e hoje você é um missionário levando a palavra de Deus, né? Que incrível isso, né? Deus é tremendo, né? Eu lembro que, um caso interessante, Carlos, que quando eu estava na clínica, a gente lá, os primeiros 30 dias era de reclusão total, então você não tinha contato com a família, nem ligações, nada, justamente para você ter aquele baque e você ter esse momento de estar recluso mesmo e não perder o contato com fora, até para a gente conseguir estabelecer novos hábitos e tudo, né? E eu lembro que ao final dos 30 dias, dos primeiros 30 dias, eu recebi de presente uma Bíblia, que era de uma amiga da minha esposa, que depois se tornou a minha discipuladora na igreja. Né? Foi o casal que me discipulou, então ela enviou uma Bíblia para mim. Você já era casado? Já. Eu tenho 20 anos de casado, né? Eu fui para a clínica, eu tinha 10 anos de casado já, quando eu fui ser internado. E aí eu recebi essa Bíblia, então eu fiquei com a Bíblia lá. Eu não tinha costume de ler a palavra de Deus, mas eu recebi e fiquei com ela. E à medida que eu fui me relacionando com esse missionário, e ele tinha um trabalho de fortalecimento de vínculo muito forte, que é tanto que é o que eu dou prioridade também no nosso trabalho lá no sertão, né? E eu fui me aproximando e ele foi gerando em mim, através da vida dele, esse desejo de ler a palavra. E lá na clínica a gente tinha toda uma rotina, né? O nosso dia era movido por rotinas, então a gente tinha um horário para tudo. E às 10 a gente se recolhia, né, para o quarto, eram fechadas as alas, né? A gente ficava no quarto. E depois das 10h30 não podia acender mais a luz do quarto, certo, né? Então o nosso quarto era uma suíte, eu dividi o quarto com mais 2 pessoas. E à medida que eu fui conhecendo o trabalho missionário, né, e me relacionando com esse missionário, foi sendo gerado em mim o desejo de ler a palavra. E aí, como o dia todo era cheio de rotinas, eu só tinha a noite para ler, meia hora, né, das 10 às 10h30, que era aqueles minutos finais para apagar a luz. Então, eu lembro que até hoje ele falou assim comigo: faça um propósito com Deus, comece a pedir experiências com o Senhor. E aí eu comecei a fazer orações assim, sem entender ainda direito. Falar: Deus, eu quero experiência com o Senhor e tal. E eu lembro que
por um período assim extenso de talvez uns 15 a 20 dias, eu comecei a acordar todo dia 2 horas da manhã. Então eu acordava 2 horas da manhã, 2h10, 1h56, 2h03, e eu levantava, pegava minha Bíblia debaixo da minha cama, levantava da cama e ia tateando a parede até chegar no banheiro. Aí eu chegava no banheiro, entrava, fechava a porta do banheiro, aí eu acendia a luz do banheiro, deitava a tampa do vaso, colocava a Bíblia ali, me ajoelhava e lia a Bíblia. Olha. Foi dessa forma que eu me converti. Caramba, que legal, cara, que massa. E como é que foi a sua volta de lá? Né? Você chegou, a sua esposa era evangélica? Sim, minha esposa já tinha se batizado e tudo. Aí depois você voltou aqui para o Estado? Eu voltei para o Espírito Santo, com todas as minhas relações destruídas, obviamente, né? Por todo o histórico que eu havia construído. Certo. E foi um processo de recomeço mesmo. Me reinserir no mercado de trabalho. A minha esposa estava morando com uma amiga e eu tive que voltar a morar com os meus pais. Ainda ficamos um tempo ainda afastados aí. Estávamos juntos, mas morando em casas separadas, né? Até eu conseguir me readaptar de novo, me reinserir no mercado de trabalho, começar a trabalhar e aí poder recomeçar a nossa vida também. Então, foi os primeiros 2 anos pós-tratamento foi dessa forma. Incrível. Né? E nesse período aí, quando você retornou, você já fazia algumas atividades na igreja? Como é que era? Então, à medida que eu fui me inserindo na igreja, eu fui participando dos ministérios, né? Então, os meus discipuladores, que hoje são pastores também, que é Alberto, eles eram responsáveis pelo ministério, parte do ministério infantil da igreja, né? Eles atendiam, eles eram líderes dos adolescentes, depois se tornaram líderes de toda a juventude. Então, eu sempre fui inserido nesse contexto deles, porque eles atuando na igreja nesse segmento, né? Nesse ministério de infantil, juventude e adolescência, eu me inseri também e comecei a trabalhar com eles e a servir a igreja dessa forma. Que legal. Aí ali você já começou a ter uma experiência de serviço, né? Já. Ali eu já tinha experiência. Nesse período você já imaginava ser pastor? Não. Na verdade, a minha vontade era aprender. A minha vontade era aprender. Então, a EBD, por exemplo, eu ia para a sala de 8 a 10 anos. Você não ia para a sala? Eu não ia para a sala, adultos, não ia. A minha esposa ficava auxiliando a Kelly na sala de adolescentes e eu ia para a sala de 10 a 13, que é para aprender. Então, o Alberto dava as aulas de EBD e eu ficava lá para aprender também. Então, dessa forma, eu fui adquirindo conhecimento, também fui buscando também, né? A gente vai buscando, vai mergulhando mais. Eu lembro que a minha meta no primeiro ano de conversão foi voltar ao mercado de trabalho, né? Me reinserir no mercado de trabalho, ler a Bíblia toda e me manter sóbrio. As minhas 3 metas foram essas. E eu, graças a Deus, eu consegui cumprir, né? Deus me oportunizou voltar ao mercado de trabalho. Eu me mantive sóbrio, graças a Deus, até hoje, né? Já são mais de 11 anos aí, nessa nova caminhada. E consegui ler a palavra também. Em 1 ano eu consegui ler a Bíblia toda também. Então, meus primeiros 2 anos foram 2 anos assim de uma mudança radical, porque eu tive que romper todas as relações de amizades, né, que eram corrompidas, né, que não cabiam mais nessa nova caminhada, e também de muito aprendizado também para eu começar a me desenvolver na igreja também. E o papel da Luciana nisso, né? A Luciana, a esposa do Marcão, é uma guerreira, né? É uma guerreira. Ali é uma valente. Ela é uma valente. A Luciana também, ela está no campo missionário, né, com você lá. Me auxilia muito e lá. A gente vê o amor dela pelo campo, pelas pessoas lá, né? E eu creio que ela teve também uma parte fundamental nessa sua trajetória. Ela foi um ponto assim, fundamental na minha recuperação, né? Porque a gente sabe que Deus faz, Deus opera, mas a gente precisa de pessoas ao nosso lado também, nos dando esse apoio, esse incentivo, dizendo, eu estou com você, vamos lá, a gente vai vencer. Então, Luciana, e a família, ela é muito importante. Então, Luciana, no momento que algumas pessoas, até da minha própria família, me abandonaram, ou assim, não quiseram participar desse processo de recuperação, e eu entendo também que algumas coisas eu causei muitos danos também, né? Mas Luciana se manteve comigo ali,
foi uma coluna, literalmente, na minha vida, me sustentando, assim, de forma espiritual, orando por mim, estando comigo. E ela segurou uma bucha aí, mas, glória a Deus, ela é muito... A Luciana, ela é muito tranquila, ela é assistente social, né? Então ela já trabalhava com muitos conflitos, assim, então, mesmo que eu tenha certeza que foi difícil para ela, mas ela decidiu nos dar essa segunda chance, né? Então, eu creio que... E você conseguiu abraçar nessa foi. Eu comentava assim, Cássio, eu tenho uma bala no revólver, digamos assim. Eu tinha uma bala no revólver. Eu vou dar um tiro aqui, eu preciso acertar o alvo. Tem que ser certeiro, senão... Eu não tinha como, porque... Mas você chegou aí no fundo do poço, cara? Cheguei. Ao ponto de ser internado é fundo do poço já, né? Não tem. Qual é a grande diferença? Hoje é até bom a gente falar sobre isso, um pouco sobre isso. Qual é a grande diferença do dependente químico? O dependente químico, ele rompe o limite, aquela barreira de manter as suas relações saudáveis. Então ele é diferente numa classificação de usuários, né? Nós temos o usuário usual ou casual, que é aquele que toma uma cervejinha uma vez ou duas vezes por semana, de forma leve. É o que a gente chama de beber socialmente, né? Que a gente vê na sociedade. Que ele faz uso, mas isso não interfere em nada nas relações dele. Existe o abusador, que é aquele que já tem um consumo mais excessivo, que às vezes ultrapassa alguns limites, né? Até de questões de incômodo, né? De incomodar pessoas e tal, mas ele ainda consegue manter as suas relações. Então ele consegue trabalhar, ele consegue cuidar da família, ele ainda consegue prover a sua casa, né? E existe o dependente químico, que é o outro lado da moeda, que é quando você rompe tudo isso. Então você não consegue mais manter as suas relações, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais ter uma vida normal por conta do uso excessivo, e esse uso excessivo gera essa dependência. E aí tudo que você faz é em torno da substância psicoativa, né, que a gente faz uso. Então, e você chegou aí o que você fazia? Você tomava o quê? Então, bebida? na dependência química... Curioso. Não, amém, vamos lá. A gente está aqui para isso, né? A gente até... É importante a gente falar um pouco sobre isso também, né? Na dependência química existe um termo que a gente chama de dependência cruzada. O que é isso? É quando a pessoa, o usuário, ele faz uso de mais de uma substância psicoativa. Então, por exemplo, o álcool, que é uma droga lícita, o álcool e o cigarro, o tabaco, né? Eles são o que a gente considera na dependência química drogas ou substâncias que abrem portas para as outras. Então, geralmente, as pessoas elas associam o uso a mais de uma substância. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu estava ingerindo álcool, eu fazia muito mais uso do cigarro. Né? Eu fui fumante quase 20 anos. Né? E depois que eu passei para as drogas ilícitas, no caso maconha, cocaína e crack, existe a dependência cruzada, ou seja, eu vou usar a cocaína, mas eu também vou usar o álcool. Eu vou usar o cigarro, mas eu também vou usar o crack. Né? Então, acaba gerando todo esse emaranhado de combinações, digamos assim, que geram essa dependência de uma forma muito forte. É interessante a gente falar, Carlos, que na dependência química, por exemplo, o nosso cérebro ele produz umas enzimas que são relacionadas à nossa sensação de prazer. Acho que é dopamina, o nome eu não me recordo agora. E é como se fosse uma bolsa, né, dentro dos neurônios ali. E toda vez que nós temos sensações de prazer, essa bolsa abre e libera essa enzima que nos dá essa sensação de prazer. Isso não é produzido de forma rápida no nosso organismo. O nosso organismo demora um certo tempo para estar produzindo. Por isso que essa dosagem, de forma normal, ela é liberada aos poucos pelo nosso cérebro. Então, você passear com a sua esposa, você tem uma sensação de prazer. Você está com seus filhos, você está com seus netos, você tem uma outra sensação de prazer. Você praticar um esporte que você gosta ou fazer alguma atividade que você gosta, vai te dando essas sensações de prazer e o cérebro vai liberando isso para você. Dentro do nosso cérebro, o cérebro entende que quanto mais feliz você está, mais vivo você está. É como se a felicidade estivesse atrelado
ao instinto de sobrevivência. E é nesse instinto de sobrevivência que a dependência química causa um distúrbio. O instinto de sobrevivência no nosso cérebro, ele está ligado à nossa parte irracional, ou seja, é um instinto mesmo. Eu não preciso dizer para ninguém, vai beber água. O seu organismo diz, estou com sede, me dá água. Então você mesmo toma água, você mesmo toma o seu banho, você mesmo usa, né, o seu organismo está dizendo para você o que você precisa. Você não precisa raciocinar se você está com sede, não. O organismo diz para a gente, é automático. Então, a dependência química, ela faz o que? Ela causa um distúrbio nesse mecanismo de prazer, rompendo essa bolsa, essa enzima e liberando tudo de uma vez. Então, o que o cérebro... Isso é imediato. É imediato. Então, no início, no processo de uso, a pessoa ela vai tendo prazer, e o cérebro vai atrelando esse prazer ao instinto de sobrevivência. Quando causa o distúrbio, que é a dependência, aí o cérebro diz o que para mim? No meu instinto de sobrevivência, ele diz assim, olha, você precisa daquela substância para que você se manter vivo. A então, essência que você não consegue viver. Então a pessoa, ela gera um distúrbio que vai ocasionar o aumento dos defeitos de caráter, por exemplo. A pessoa se torna mais manipuladora, mais mentirosa. Ela começa a fazer coisas para se manter. É como se o cérebro dissesse, faça isso para você se manter vivo, porque você depende daquela substância. E quando você estava nessa situação, você tinha essa consciência que você tem hoje? Não. Você não conseguia imaginar isso? Para você era um mundo meio que normal. Era um mundo normal. Eu não conhecia Cristo, vivi uma vida desregrada, né? Uma vida como a gente vê o mundo hoje, né? E no caso da dependência química, como ela não é uma doença no sentido fisiológico, né? Por mais que cause esse distúrbio no cérebro, ela é muito mais emocional, ligada ao emocional, você nunca assume que você está doente. Não, eu faço uso de uma substância, mas eu não sou doente. Então, no nosso entendimento, ou na grande maioria dos dependentes químicos, eles pensam assim, não, eu não sou doente. Eu só uso aqui porque eu gosto. Eu uso aqui porque eu preciso. Eu lembro de uma vez eu estava lá em Bom Jesus da Lapa, no projeto missionário que nós temos lá, e um rapaz pediu uma oportunidade lá no culto para dar um testemunho. Né? O nome dele era Jacó, Jacó. E esse testemunho me marcou muito também, que ele era alcoólatra, né? Ele bebia muito, e ele ficava jogado, ele contando, ele ficava jogado no meio da estrada. Era zona rural, mas ficava no meio da estrada lá, as pessoas passavam por ele e nem importavam com ele, né? E o pastor Daniel, que é um missionário que está lá, ele evangelizou o Jacó, né? E o Jacó aceitou Jesus. E esse testemunho, quando ele deu, ele falou bem assim, olha, eu não valia nada. Agora que eu aceitei a Jesus, agora eu tenho o respeito do meu pai, eu tenho o respeito da minha mãe, eu tenho amigos, né? Ou seja, naquele momento que ele passava lá, né, alcoolizado, ele não tinha consciência do que eles estavam fazendo ali, né? Mas depois que Jesus transformou a vida dele, aí ele começou a pensar, poxa, eu não valia nada e agora realmente eu tenho valor. Jesus tem esse poder, né? É um transformador, o Evangelho transforma vidas mesmo. O Evangelho ele precisa gerar isso em nós, né, cara? Transformação, né? Mudança de mente mesmo. Né? Então, Agora, Marcão, em relação ao pastor Pedro Noy, né? O pastor Pedro Noy, ele faz parte do conselho da AMES, né? Um pastor que a gente já conhece já há muitos anos. E eu queria saber qual foi o papel dele nessa transição sua, e você já emendar aí falando como que foi seu chamado missionário, porque, poxa, você veio de um histórico de vida barra pesada, né? E interessante que você foi buscar o conhecimento lá na classe de criança, cara. Isso eu acho muito legal, né? Porque você precisava, você estava com sede disso, né? Você estava precisando se capacitar, se preparar, né? Espiritualmente. O interessante do estar na sala das crianças, por quê? Porque na sala adulta os temas já eram mais profundos, né? Então eu não tinha eu ficava perdido, né? Você então queria tirar o tempo perdido. Né? Então eu tive esse processo aí com as crianças, foi muito legal. Na questão do pastor Pedro, obviamente ele como nosso pastor, né?
ele teve um papel fundamental em nos dar apoio também, nos aconselhar. Ele aconselhou muito o Luciano também, né, ajudando a gente nesse processo. Ele te conhecia na... Ele me conhecia um pouquinho antes, porque antes de eu ser internado, assim, já estava pipocando problema para todo lado, né? E uma das tentativas de Luciana foi me levar até o pastor, para que eu conhecesse o pastor, e, né, eu acho que naquele desejo... Ele te conheceu naquele período que você estava... Já bem ruizinho, né? Então, pastor, depois quando eu não estava suportando mais, eu procurei ele, falei com ele, me abri para ele também, né? Ele me ouviu e tal, lá na igreja eu procurei. E depois que eu voltei, ele me deu todo o respaldo e o apoio para que eu continuasse, né? Então eu estava sempre perto, perguntando como é que eu estava, cuidando da gente mais de perto, e foi muito legal esse processo com o pastor, né? Agora você falou do pastor Albertinho, né? A gente chama ele de Albertinho, né? O pastor Alberto e a Kelly, né? Que são seus discipuladores. Eu conheci eles numa viagem que a gente fez lá em Mirangaba, pessoas fantásticas, né? Muito legal mesmo. E qual o papel deles também nesse trabalho aí, junto com você? Porque você veio nesse mundo aí. Né? No caso do pastor, né, a gente entende, como uma igreja grande como a nossa, é difícil o pastor estar em todos os lugares, né? Sim. A gente sabe que a demanda para ele é muito grande. Então é importante a gente também entender que existem outras lideranças que dão suporte também para todo o trabalho ministerial da igreja fluir de forma a não concentrar tudo no pastor também, para não sobrecarregá-lo, né? Então, Kelly Alberto, Kelly trabalhava com o Luciano, né, na mesma instituição, na Fundação Montebello, não sei se chegou a conhecer. E ela, por ser próxima de Luciano, acabou nos abraçando também. E Kelly Alberto, o papel de discipuladores deles comigo foi além do discipulado, porque eles fizeram um papel da minha família. Né? Eles foram minha família naquele momento, ainda são, né? Eu considero assim, mas nos meus 3, 4 primeiros anos ali de conversão, eles literalmente foram minha família. Porque eu perdi os vínculos familiares, né? Hoje eu tenho poucos vínculos familiares, infelizmente. Eu gostaria de retomar algumas relações, mas eu respeito também a opinião das pessoas. Mas, por exemplo, Kelly e Alberto me levavam a passar o Natal na casa deles, por exemplo. Eu passava o Natal com eles, né? Então, foi uma relação muito próxima, que me ajudou também, né, nessa mudança de comportamento, de pensamento, e me deram um suporte para eu ficar sustentado mesmo nessa caminhada na igreja, né? E é importante também, né, você ver, o pastor não consegue fazer tudo. Se ele não tiver uma equipe para baixo ali de suporte, né? E para apoiar, não consegue, a igreja não avança. E o líder, eu acho que essa parte aí do pastor como líder, ele tem que formar pessoas mesmo para dar esse apoio do corpo de Cristo ali, né? Porque são diversas demandas que tem, e o pastor não consegue realmente tomar conta de tudo. Né? Eu ainda fiz um processo de ressocialização quando eu estava na clínica, né? A terceira etapa do tratamento, eu saía, vinha aqui, ficava 3 dias e retornava de novo para Belo Horizonte, né? Então o pastor também me apoiou nessa parte, e no processo dos 2 primeiros anos, o pastor sempre esteve muito perto também, nos apoiando também. E até interessante, porque o processo de eu conhecer o sertão passa pelo pastor também. É muito legal. Porque lembra que teve, acho que em 2017 teve um encontro missionário lá em Casa Nova, que é um povoado, é uma cidade, né? Lá da Bahia. Um município lá da Bahia. E a gente tinha um encontro missionário lá. E saiu uma caravana daqui para servir lá. E eu lembro que você mesmo entrou em contato com o pastor, falou: pastor, arrumam 3 jovens aí para mim, para poder servir lá e tal. E acho que foi em julho, agosto, acho que foi esse encontro. Acho que foi agosto, eu não me recordo agora, mas eu tenho quase certeza que foi agosto. O César ficou responsável, que é um jovem lá da igreja, né, de encontrar 3 jovens. A nossa igreja é muito grande, tem muitos jovens. E interessante que naquele período do ano, ou os jovens estavam trabalhando, não poderiam ir, ou estavam em faculdade, não poderiam sair também. Então o César só conseguiu ele e mais um. Faltava um jovem.
E o César foi para a Kelly, que era líder dos jovens na época, que ainda é, né, o líder dos jovens, e perguntou: Kelly, eu não estou conseguindo o terceiro jovem e tal, e Kelly sugeriu meu nome. Olha. Aí, não, leva o Marcão, que Marcão tá aí, e Marcão vai lá servir e tal. Aí César até brincou, falou: não, é um jovem, né? Leva um jovem e tal. E aí ela falou: não, fala com o pastor, vê se o pastor autoriza, e se o pastor autorizar, o Marcão vai. Aí o César falou que o pastor me autorizou aí. Foi quando eu tive o primeiro contato com o campo missionário, com a AMES, né, com o Instituto e com tudo. Né, foi em 2017. A AMES, ela tem um encontro missionário. O que é um encontro missionário? São a união de vários missionários da AMES que a gente se encontra, e ali a gente tem um período de palestras sobre liderança, sobre a família. A gente tem palestras para as crianças também, as crianças participam lá também. Então, assim, a cada 2 anos a gente faz esse encontro missionário. E a gente faz lá no sertão. Então, normalmente dá na faixa de 300, 400 pessoas, e a gente precisa de gente para ficar no suporte, né? Então, a gente adiciona as igrejas enviadoras para levar jovens para nos ajudar a realizar esse encontro, né? E o pastor Marcos teve a oportunidade de ir lá. Foi. E você vê que é incrível, pastor, é o seguinte, que um encontro de missionário para fortalecer, né, o missionário no campo, para dar ferramentas para ele avançar cada vez mais no projeto missionário, ele também é usado por Deus para levantar outros missionários. No seu caso, né? Você foi para lá para servir, e ali Deus começou a falar no seu coração. E a gente tem também o exemplo do pastor Tiago. O pastor Tiago Neves, ele é um pastor. Ele foi junto comigo, a gente foi junto com você. Nós fomos juntos a primeira vez. Ele foi para lá e ele foi com o objetivo de ministrar o louvor. Né? E ali Deus falou no coração dele para ser missionário também. Então, a partir dali, ele assumiu um campo lá em Juazeiro, depois ele foi para Casa Nova, e hoje ele é nosso pastor aqui de mobilização. Muito legal. Então, Deus ele vai coordenando as coisas, tecendo uma teia, que depois a gente olhando para trás vê, né, qual é o ideal, né, qual era o objetivo real. Eu falo que a vaga era minha, né, porque numa igreja igual a nossa, que são muitos jovens, nós temos mais de 300 jovens na igreja. Mais de 300? Eu acho que tem, deve ter, eu vou chutar por aí, né, mas só conseguimos 2 vagas e a terceira ficou para mim mesmo, eu tinha que ir. Luciana estava em Pernambuco nessa época, né? O pai dela estava doente, havia adoecido, e ela foi passar um tempo lá, um período com o pai. E aí eu aproveitei que eu estava lá, falei: eu vou passar essa semana lá no sertão e vou aproveitar, vou lá ajudar, vou servir. E aí fui, a gente foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Muita água de coco e água de coco, suco de melancia com água de coco, foi tremendo. E assim foi literalmente, foi um despertar de Deus assim na minha vida mesmo. Foi um start, que Deus virou uma chave mesmo. Né? E eu lembro que quando eu voltei, o pastor Pedro, né, como conselheiro da AMES, ele ainda não tinha um trabalho no campo, né, no sertão, né? Então ele estava no processo de implantação de missões no sertão, lá na igreja. Ele separou um rapaz, até o Marcos, né, que era o nosso responsável para dar esse início ao projeto de missões da igreja. E quando eu voltei, eu até liguei para a Luciana, muito feliz porque tinha participado lá do projeto, do encontro e tal. E o Marco me procurou e falou, quando a Luciana chegou, ele nos procurou e falou: olha, a gente quer enviar um casal e eu pensei em vocês, né, aqui na igreja, para vocês serem enviados e tal. E Luciana ainda, não, vamos pensar, vamos orar e tal. É o momento. A Luciana vem desse contexto, conhece todo o contexto, né? Então ela sabe das dificuldades, ela sabe também de tudo que a gente iria enfrentar por conta da mudança também, né? Da adaptação. E aí ela falou: não, vamos orar. E conversamos com os nossos líderes diretos, que eram o Kelly e Alberto. Eles deram um ok e eu fui conversar com o pastor, pastor Pedro, né? Para ver se ele também daria o ok para a gente poder vir, né? É interessante que quando a gente chegou para o pastor foi muito sábio, porque ele que sugeriu o nosso nome, mas ele não veio de forma direta. Ele foi para o Marco, pediu o Marco para vir, que é outro Marco, né? Não sou eu, é outro Marco, para vir, para que ele não gerasse uma pressão em nós. E eu achei isso muito legal da parte do pastor também, né? Então, quando a gente chegou para conversar, era uma quinta-feira, foi interessante demais. Vou contar essa história, você vai lembrar.
Eu tinha marcado com o pastor na quarta, um gabinete com ele, para conversar sobre essa questão do sertão. Certo. E ele desmarcou por algum motivo, que eu não me recordo, e ele marcou na quinta, antes do culto. Então, na quarta-feira eu fiz uma entrevista de emprego, passei na entrevista de emprego, fui contratado e estava começando agora o processo de juntar a documentação para levar para a empresa, para começar um novo trabalho. E na quinta eu tive esse gabinete com ele. Quando a gente chegou, a gente abriu para ele, pastor, a gente veio aqui conversar com o senhor, porque o Marco sugeriu. Ele falou, não foi o Marco, fui eu. Eu falei, então, pastor, a gente está aqui, a gente deseja ir, né, e tal. E a gente foi se ajustando. E naquele dia, você, Carlos, ia ministrar lá na igreja sobre missões. Eu fui você lá, deu uma palestra, foi uma quinta-feira. Então você chegou, a gente estava no gabinete ainda, a gente se cumprimentou. Eu havia acabado de te conhecer, porque a gente estava lá no encontro missionário. E daquele dia você ministrou, e depois que o Carlos ministra, o pastor me chama a Luciana lá e já nos apresenta como o primeiro casal missionário da igreja. Né? E a partir daquele momento ali, a gente começou o processo mesmo um processo preparatório para ir, né? A gente esteve em novembro de 17, né, de 2017. Aí a AMBS, vocês nos enviaram para a base de Miguel Calmon, para eu conhecer o trabalho. Passar um período lá. Acho que passamos 21 dias lá, né? E não só conhecendo o trabalho, mas também aguardando para fazer o mapeamento das cidades. Eu lembro que quando a gente saiu daqui, a gente saiu certo que iria para Umburanas. Foi a cidade que a gente olhou no mapa aqui e tocou nosso coração, Umburanas, né? Então, quando nós estávamos em Miguel Calmon, chegou o Leslie, que era o rapaz da logística, né? O responsável pela logística, e a gente foi fazer os mapeamentos. Então a gente foi em Umburanas, a primeira cidade, a gente saiu daqui, vamos para Umburanas e tal. Aí o Leslie falou, olha, vamos mapear 4 cidades. Eu falei, como assim 4? Eu saí de lá para Umburanas. Ele falou, não, vamos mapear 4. Aí tá bom. Chegamos em Umburanas, mapeamos a cidade, fomos nos povoados, né? E quando a gente retorna no final do dia, foi interessante que o senhor não testificou comigo, com o Luciano. Aí a Luciana falou, não é aqui. Aí eu falei, não é não. Aí saímos de Umburanas, fomos para Orolândia, mapeamos Orolândia. Na época nós achamos Orolândia um pouco mais desenvolvido, né? E aí a gente também entendeu que não era ali. Aí saímos de Umburanas, fomos para Várzea Nova, mapeamos Várzea Nova. E aí a gente ficou assim encantado com a cidade muito bonita, assim, uma cidade gostosa, pequenininha, mas muito aconchegante a cidade. E a gente ficou balançado assim em relação a Várzea Nova. E o Leslie falou, olha, falta uma cidade que é Mirangaba. E aí a gente saiu de Várzea Nova, nunca tinha escutado falar o nome de Mirangaba, a gente não conhecia, né? E aí a gente foi para Mirangaba, e a gente chegando em Mirangaba, a gente chegou. Eu lembro que na época a gente levava as OS, né, as ordens de serviço da Forte Leve, então a gente sabia quais eram os povoados que tinham recebido as cisternas e tal, para a gente fazer um mapeamento e conhecer melhor o município, né? E aí a gente chegou em Mirangaba, logo quando você chega em Mirangaba, a primeira coisa que você encontra é um posto de gasolina. Então a gente parou no posto para pedir informação, e aí o gerente do posto falou, não, desce aí, moço, vou fazer um mapa para vocês aqui e tal. E ele fez um mapa mesmo de todo, eu tenho esse mapa até hoje, Luciana tem guardado esse mapa até hoje, um mapa da cidade, das rotas, dos povoados. E eu lembro que quando ele terminou o mapa, ele começou, esse aqui é quilombola, 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 esse aqui é sertão, esse aqui é sertão, esse aqui é sertão. Quando ele falou, passando as características, ele foi descrevendo os povoados. E Luciana, como assistente social, um dos grandes desejos dela sempre foi trabalhar com quilombola. E aí, quando ele falou aquele monte de povoados quilombolas, que são 12 lá em Mirangaba, a Luciana, os olhos brilharam, né? Aí a Luciana já falou, nossa, aqui tem 12 comunidades quilombolas e tal. E aí aquilo já foi abrindo o nosso coração para quando a gente chegou em Mirangaba. E aí a gente mapeou Mirangaba. E eu lembro que a gente, naquela semana de mapeamento, nós andamos por volta aí de uns 120 povoados nos 4 municípios. E o último povoado de Mirangaba foi quando a gente chegou, a gente parou para pedir informação em frente à casa do agente de saúde do povoado. E aí a gente bateu um papo com ele e ali a gente entendeu que era Mirangaba. Caramba, que legal. Eu lembro que quando vocês retornaram dessa viagem, vocês foram espiar a terra, né?
E aí o Leslie conversando comigo, né, e falando dos quadros, aí ele falou, olha, o Marcos, ele gostou de Mirangaba. Aí eu liguei pro pastor Pedro Noia. Pastor, ó, o pessoal chegou aqui e tal. E rodaram lá os 4 municípios e o missionário falou lá que ele quer Mirangaba. Aí ele falou assim, irmão, o Espírito Santo falou, meu amigo, deixa ele lá, bota ele em Mirangaba, entendeu? Eu falei, então tá bom, pastor, tá aí na Mirangaba, né? Porque assim, é importante a gente frisar o seguinte, que a AMES, ela faz parceria com a igreja, a gente não envia missionário, né? A gente entende que quem faz missão é a própria igreja, então a AMES, ela dá o suporte, o apoio para que a igreja faça missão no sertão, né? Então, assim, no seu caso, por exemplo, o envio foi da igreja, né? A COMBC enviou você e a gente dá todo esse suporte para que o seu trabalho lá cada vez cresça mais, né? Mas falando de Mirangaba, ele está assim, entre um dos piores IDHs da Bahia, né? Índice de Desenvolvimento Humano da Bahia. É um município carente, né, na área social e tal, e também da área missionária, né? Como é que foi lá o trabalho, quando você começou a trabalhar, os testemunhos que tem na região, como é que está hoje o trabalho em Mirangaba? Quando a gente chegou em Mirangaba, o nosso foco era os povoados, né? Que é essa visão de atender mesmo as comunidades rurais e comunidades que são mais carentes, né? Então a gente começou a fazer um trabalho num povoado quilombola, que na época era um povoado, ainda é, né? Muito carente, mas quando nós chegamos o povoado não tinha luz elétrica, não tinha saneamento básico, não tem água encanada, não tinha água encanada e nenhuma casa tem banheiro nesse povoado, né? Que é o povoado de Várzea Comprida, né? Fica ali na região do Lajedo ali. Então tem política social nenhuma. Hoje chegou energia, né? Uns 2 anos atrás chegou a rede elétrica, mas ainda eles continuam sem saneamento básico, sem água encanada e sem banheiros, né? Não tem banheiro? Não, nenhuma casa tem banheiro. É mesmo? Então a gente começou a fazer esse trabalho lá e também visitando outros pontos do município, como o povoado do Sertão, o povoado de Angico, que era um povoado próximo ao garimpo também, que o garimpo de Esmeraldas não é em Mirangaba, é num município vizinho, município de Pindobaçu, mas Angico, por ser um povoado próximo ao garimpo, acaba recebendo o impacto que o garimpo gera, né? Impacto social lá, ambiental e todos os agravantes que tem na questão do garimpo. Então a gente começou a fazer esses trabalhos pontuais nos povoados, que era o nosso foco. Mas também pessoas começaram a nos procurar em Mirangaba, na sede, pedindo que a gente começasse um grupo de estudos. Porque a sede também que você fala a sede é pequena, né? A sede de Mirangaba, da cidade ali. A sede de Mirangaba são 4.500 habitantes, né? 4.500 habitantes. Então, uma família nos procurou, uma senhora nos procurou, pedindo que a gente fizesse um estudo bíblico. Ensina a Bíblia pra gente. Caramba, né? Eles que procuraram? E aí eu relutei muito, até por questões do trabalho, né? Junto à AMES, a gente entende que o foco era os povoados, né? Para ajudar essas comunidades mais carentes. Eu relutei um pouco, ela me pediu de novo. E é muito interessante, que aí eu relutei de novo. Aí ela veio pela 3ª vez, eu falei, estou entendendo, Senhor. Eis aqui o teu servo. Aí eu entendi que era uma vontade do Senhor mesmo, que a gente começasse um trabalho em Mirangaba. E como a igreja trabalha com pequenos grupos também, que a gente chama lá na igreja de grupos atos, né? São os grupos de comunhão. Eu inseri um grupo de comunhão em Mirangaba, né? Também na sede. Então o nosso trabalho inicial foi atender esses povoados e também dar início a esse grupo de estudo na sede, né? E dali a gente foi se desenvolvendo. O grupo de estudo, eu lembro que o primeiro grupo foi ela e os 3 filhos, né? Uma adolescente e 2 crianças aí entre 9 e 10 anos. Aí na outra semana ela trouxe uma sobrinha, na outra semana ela trouxe uma irmã e na outra semana ela trouxe mais 2 parentes e começou assim o grupo, e aí as pessoas começaram também o trabalho foi desenvolvido. A cidade pequena, né? As pessoas acabam recebendo a informação. E aí começaram outras pessoas a nos visitar, nos encontravam na rua e falavam, tem reunião lá na sua casa, né, e tal. Você é missionário? Eu falei, sou missionário e tal. Vai lá, era segunda-feira, né? Segunda-feira
a gente não atrapalhava as outras igrejas, né? No caso, né, que pessoas de outras congregações também, outras denominações participavam com a gente. E aí o grupo começou a ficar grande. E eu lembro que teve um momento que eu tinha 60 adultos na sala da minha casa. Caramba, 60 pessoas? 60 pessoas, fora as crianças, que eu tive que preparar um quarto para as crianças. E depois eu tive que levá-las para o quintal lá, que eu tenho um quintal pequenininho no fundo da casa, porque não comportava também dentro do quarto. E aí chegou um momento que o fluxo de pessoas era grande e que eu já não comportava mais. E aí a gente deu um novo passo, que foi plantar a igreja em Mirangaba. Que legal. Aí legal. Eu lembro que vocês alugaram, né? Teve o aluguel. Foi. E depois nós compramos, né? Teve a compra do terreno. Quantos metros tem aquele terreno lá? Você lembra? Aproximadamente 13 mil metros quadrados. 13 mil, é grande, né? É grande. Aí hoje lá tem templo. Tem o templo, tem a sala multiuso, tem a sala onde tem os projetos tem os iglus, os alojamentos, o vestiário, né? Os banheiros. Esses iglus eles são usados para quando a caravana vai. E esse ano teve caravana lá? Esse ano teve caravana. Teve caravana. Eu ainda não... A gente não utilizou os iglus esse ano porque eu estava ainda terminando de montar, mas a próxima caravana os iglus já vão estar todos adaptados para recebê-los, né? É interessante que nesse processo todo a gente plantou a igreja em 2019, foi 7 de dezembro de 2019, e logo depois começa a pandemia, né? Em março ali de 20 começa a pandemia e aí todo mundo sem saber o que fazer. Mirangaba foi ter os primeiros casos somente em maio, mas nós ficamos março, abril e parte de maio fechado, quase 90 dias fechado a igreja, uma igreja de 3 meses aí. A gente fazia cultos gravando no celular, para poder colocar no grupo com os irmãos. E muito legal, cara, essa é uma experiência que a gente teve lá também, que mesmo a gente não tendo o presencial, né, o culto presencial, as pessoas continuaram participando do grupo, continuaram fazendo a sua parte enquanto igreja, né, nos abençoando com os dízimos e as ofertas, para que a gente pudesse manter o ponto também ativo também, né? Porque nós estávamos pagando um aluguel. E isso foi legal porque esse período fechado a igreja continuou crescendo. Pessoas nos procuravam em casa, na minha casa, pedindo oração, dizendo que queria confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então foi uma experiência muito legal que a gente teve como igreja. Eu lembro que em agosto foi que deu uma amenizada na questão das restrições. E aí a gente pôde, né, tivemos a oportunidade de voltar de forma mais abrangente, assim, atendendo mais pessoas. Mas foi um processo muito legal. E nesse processo de 2020, enquanto estava a pandemia pipocando, assim, com as ações de restrição, nós estávamos procurando um terreno para compra, né, para a gente poder também construir lá a base, né. A intenção da POMBC em Mirangaba é ter uma base missionária além do templo, né, do todo o trabalho que é feito social junto com a AMBS e com o Instituto, mas a gente tem a base também da própria igreja, né. E aí a gente conseguiu comprar o terreno, aí vem a parceria, né, e a gente começa a construir, e aí foi muito legal, porque a gente começou em setembro de 2020, menos de um ano de igreja na cidade, a gente começa a construir, e em janeiro, em março, né? A gente inaugura, em janeiro a gente termina, em fevereiro a gente terminou a primeira etapa da obra, que foi o templo e as salas multiuso, e em março a gente inaugura a igreja, março de 21, a gente inaugura a igreja lá em Mirangaba. Hoje lá são 2 templos, né? 2 templos construídos. Os 2 foram construídos paralelamente, simultaneamente, né? De forma simultânea. Enquanto a gente estava construindo no Sertão, um mês depois, na sede, um mês depois eu comecei a obra do Sertão. Como o templo do Sertão é um pouquinho menor, a gente conseguiu terminar os 2 juntos, e a inauguração foi feita na mesma semana nos 2. Que legal. Muito legal. Que massa. E ficou muito bonito lá, né? Ficou muito bacana, legal, né? Ficou no alto, assim, ficou muito top. Né? Agora, pastor, são quantos anos que você está lá?
4 anos. 4 anos, 4 anos. Né? São 4 anos de experiência missionária lá em Mirangaba, né? Com certeza você tem muitas histórias lá para contar, né? Eu queria que você falasse algum testemunho assim que te marcou, que igual esse que eu te falei, né, do Jacó, né? Sim. Que isso me marcou. Eu tenho um bem parecido com o Jacó. É muito legal. A gente estava no povoado de Vereda, que é onde hoje a gente tem o templo construído, né? E antes do templo, nós fazíamos os cultos ao ar livre, geralmente na frente da casa da pessoa que nos convidava para fazer o culto, né? Nós levávamos as cadeiras e tal, e a gente fazia os cultos ali. E estava tendo um culto numa casa, no povoado, né, ao ar livre, debaixo das árvores, como a gente faz no sertão, né? E tinha um culto, até era aniversário dessa irmã, e o culto tinha bastante pessoas, eu acho que devia ter umas 130 pessoas nesse culto. E eu estava ministrando, né? E essa jovem, ela relata que ela escutou, eu estava escutando, né, o som da caixa na sua casa, e ela estava alcoolizada, mas por ela estar escutando o culto, ela falou: hoje eu vou mudar minha vida, vou entregar minha vida para Jesus e vou mudar de vida. E ela sai de casa ali, que ela não é tão longe, né? Mas ela sai da casa dela e vai para o culto alcoolizada para se converter, né? E ela senta do lado da mãe, e a mãe também tinha problema com álcool, e também estava alcoolizado nesse dia, eu tinha tomado, já, né? Tinha bebido. Então as duas sentadas lá. E Luciana estava perto delas, e Luciana até conta que escutou ela falando: olha, se ele não me chamar lá na frente, eu vou lá na frente para entregar minha vida para Jesus. E o interessante é que nesse dia eu estava ministrando, e eu dei alguns exemplos relacionados à bebida, né? E falei um pouco que eu bebia antes e tal, que Deus transformou minha vida, né? Depois que eu conheci Jesus, Jesus realmente transformou tudo. E uma das falas dela foi: se Jesus transformou ele, pode me transformar também. Que lindo. E aí naquele dia eu fiz o apelo, né? Sem saber de nada, eu não sabia de nada. Eu estava ministrando e ela estava sentada no meio da multidão lá, né? E interessante que eu fiz o apelo naquele dia, e veio ela, veio a mãe, veio mais 2 pessoas, foram 4 conversões naquele dia. E muito legal, porque a partir daquele dia ela realmente foi transformada mesmo, ela se dedicou, ela se esforçou. Então ela parou de beber, ela parou de fumar, ela realmente tem buscado viver o Evangelho, né, como o Evangelho é, né, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda e transformadora também. Então, assim, foi muito legal. Eu falo que, eu brinco lá que foi o dia dos bêbados, né? E foi muito legal, assim. E é uma pessoa, assim, a família dela é uma família fantástica. Eu já batizei uma das irmãs dela, foi do povoado. Foi os 2 primeiros batismos que eu fiz, um foi da irmã dela. Essa jovem que se converteu, estava alcoolizada, eu já batizei também. Então, assim, ela é uma alegria para nós. Assim. E uma coisa assim que eu penso é o seguinte, pastor: se não fosse alguém lá para falar do amor de Jesus para essa pessoa, como é que ela estaria hoje? Né? Você vê uma pessoa que alcoólatra, né? Que tinha assim tudo para ir para um lado totalmente errado mesmo, talvez, né? Não sei o que poderia estar acontecendo com ela hoje, mas eu acho assim que Deus, ele prepara pessoas, ele seleciona pessoas para um determinado propósito, né? E o propósito do missionário justamente é esse. É levar a palavra de Deus, levar o amor de Jesus para aquela pessoa que está lá na ponta, mas que muitas das vezes as igrejas não conseguem chegar lá, né? Por exemplo, essa comunidade que você falou, Mirangaba deve ficar aí em torno de uns, sei lá, 500, 600 quilômetros de Salvador, mais ou menos, né? Do centro de Mirangaba até essa comunidade dá mais ou menos quantos quilômetros? Dá pouco, 20 quilômetros. 20 quilômetros, né? Então, ou seja, é o interior do interior, né? Mas alguém foi lá e falou do amor de Jesus. E essa pessoa, né? 2 pessoas ali, essa de Vereda é 55 quilômetros. 55 quilômetros. Já é um pouquinho mais longe. Então você vê, né? Se não fosse alguém lá para falar do amor de Jesus,
ela não aceitaria. Né? Então esse é o papel, sabe, do missionário, né? Dele se colocar à disposição de cumprir esse chamado, essa vocação missionária. Por quê? Por amor àquelas pessoas que estão lá, né? Porque o mesmo preço pago na cruz por mim, pelo Senhor, foi pago por eles também. É verdade. Né? Então alguém tem que ir lá e contar essa história, né? Esse amor de Jesus para aquelas pessoas lá, para que elas possam ter a escolha, né? Olha, realmente eu quero aceitar. E você vê como que Deus ele trabalha, né? Uma pessoa que estava ali alcoolizada, mas naquele momento ela estava lúcida para aceitar Jesus, né? E o seu testemunho é muito bonito, porque quando ela fala assim, se mudou ele, pode mudar. Pode mudar. Pode. E pode realmente. Realmente né? pode e aconteceu, né? É muito interessante. Muito bom. Mas, o legal, Carlos, da gente falar sobre missões, porque na Bíblia a gente tem muitos mandamentos, né? Muitos princípios que nós precisamos cumprir, né? Estatutos que Deus deixou para nós, que são irrevogáveis e inegociáveis, né? Por exemplo, se a gente pega os mandamentos, honra pai e mãe, entendeu? Eu preciso honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Né? Então existem os princípios. Os princípios nós precisamos obedecê-los e são inquestionáveis para nós. Então Jesus deixou um ide para nós. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Obviamente é uma obrigatoriedade nossa compartilhar do evangelho. Então, onde eu estiver, eu preciso estar sempre comunicando o evangelho. Ou através das minhas ações, ou através da minha fala, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, mas ao mesmo tempo testemunhando, né, que eu acho que é o mais importante para nós, é o nosso testemunho. Essa diferença do ID para missões, ainda existe uma certa diferença, porque o missionário é aquele que vai. Obedecer os princípios é algo inegociável para nós, está estabelecido, nós precisamos cumprir. Agora, a renúncia, ela já é um motivo de escolha para mim, muitas vezes. Por quê? Porque, por exemplo, o campo missionário ele exige de mim algumas renúncias. Então, em algum momento, para eu ir, eu tive que colocar na balança o que eu estava deixando. Relacionamento com os amigos, a comunhão da igreja, a facilidade, a praia, o ar-condicionado do shopping, né, o acesso a todas as coisas. Então isso são renúncias. Ir no shopping é pecado? Ir na praia é pecado? Não, é justamente isso que torna a renúncia. É aquilo que eu posso fazer, mas eu abro mão disso para poder servir ao Senhor e ir lá levar essa palavra. E você se arrepende de ter ido? Jamais. Eu falo assim, que... Porque lá não tem shopping, né, pastor? Não, lá não tem shopping. Ainda não. Mas é muito legal a gente falar isso, porque eu sempre comento com as pessoas que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu e Luciana, assim, ela pensa igual a mim, né? A gente está muito inserido no trabalho missionário, então hoje eu vivo a melhor fase da minha vida. Mas eu acho que o que mais me dá respaldo para falar isso é literalmente me sentir no centro da vontade de Deus. Eu acho que quanto mais a gente caminha para o centro, quanto mais a gente caminha para o centro e a gente entende que Deus me chamou para isso. Deus colocou na minha mão uma herança, uma vinha, uma tarefa, assim como Ele colocou na sua, colocou na do seu Antônio, colocou no pastor Pedro, né, toda a equipe que está envolvida nesse projeto, esse que é um projeto grandioso, né? A gente entender que aquilo que nós estamos fazendo é porque eu estou sempre ali caminhando para o centro da vontade de Deus. Isso torna o trabalho mais leve, apesar de cansativo, torna o trabalho prazeroso, apesar das dificuldades, dos problemas enfrentados, sabe? Torna o trabalho o desejo de crescer, de levar a mais, de fazer o além. É a paixão pelas almas, pastor. Se você quiser saber mais sobre os missionários, sobre os projetos, os municípios que nós atuamos hoje, né, nesse exato momento, nós estamos no mês de março de 2022, são 44 municípios que a gente atua. Nós queremos chegar até o final do ano com 60 municípios. Então, acesse as nossas redes sociais, procure lá AMES, Missão AMES, no YouTube, no Facebook, no Instagram, curta, envia, compartilhe, tá? Que você vai poder nos ajudar a crescer cada vez mais. Mas, pastor,
Eu queria que o senhor falasse mais um testemunho dessa jornada que o senhor está cumprindo lá em Mirangaba. Eu tenho o testemunho de um outro casal, de um casal, na verdade, né? Eles também tinham um problema muito sério com álcool, os dois, tanto o álcool homem, ali é pesado, complicado, né, pastor? Tanto o homem como a mulher, de terem suas relações muito complicadas por conta do álcool, né, do consumo excessivo. E o interessante é que a mulher, ela testemunha que as filhas começaram a não querer estar perto dela. Caramba. Por conta do álcool, do cheiro forte, né? E de toda aquela situação. E aquilo tocou o coração dela. E o interessante é que ela falou, Deus, muito legal, né? A forma que eles falam, Deus, se o Senhor me libertar do álcool, eu vou te servir para o resto da vida. Olha. E tem umas orações que a gente não pode fazer não, porque Deus costuma ouvir, né? E aí, Deus, acho que ouviu, tenho certeza que Deus ouviu a oração dela, e daquele dia em diante ela começou também a viver um processo de transformação. E ela foi deixando o álcool, e esse processo de deixar o álcool, ela começou também a buscar uma orientação espiritual. Para que desse um alento naquele também. Naquele momento ali, ela não tinha ido na igreja? Não, ela não conhecia a igreja. Uma decisão pessoal dela, das filhas, isso aí. E aí, ela começou a ir na igreja, visitou algumas igrejas, ela não se adaptou e ela foi na minha casa, ainda tinha um grupo de comunhão na minha casa. E quando ela chega na minha casa, o relato dela diz que quando ela chegou, que ela sentou, que eu ministrei, ela falou, é aqui que eu vou ficar. Olha. E aí, a partir daquele dia que ela foi, ela tá lá com a gente até hoje. Já batizei ela, já batizei o esposo. Glória também. A Deus, que né? E ela, assim, hoje ela participa do Ministério de Louvor. O esposo dela já foi ministrar a palavra em povoado, já levei para ministrar a palavra em povoado. Ele já ministrou. Já está formando obreiro local. Já ministrou em vigílias nossas da igreja. Então, assim, é um casal muito bacana, a gente tem um carinho especial por eles, pelas filhas também, ela tem filhas talentosas. E a gente tem trabalhado com eles e a gente tem visto o crescimento, que o legal também, eu não tive muito contato com antes, eu já tive o contato com eles nesse processo de transformação, mas mesmo assim é muito legal de ver o crescimento espiritual deles também. Então é um casal assim que eu sou apaixonado com eles, eu amo a vida deles. Esses testemunhos assim nos impulsiona cada vez mais a crescer, né? Porque a gente percebe a necessidade. Hoje o sertão nordestino, ele é o maior bolsão de pobreza do Brasil e é onde tem os menores percentuais de evangélicos. Então um desafio para a igreja brasileira fazer missões ali no sertão nordestino, principalmente nessa região ali do semiárido, né? Porque você pega o litoral, ele está evangelizado, né? Tem igrejas grandes, várias igrejas. Agora o sertão nordestino ali é muito carente. Mas na AMES nós temos um projeto que é muito interessante, que é o Conexão Sertão. Conexão Sertão, a gente mobiliza as igrejas a irem ao sertão em caravanas. Né? Então, se você tem a sua igreja e quer ter uma experiência missionária no sertão, você pode procurar a AMES e vai ter uma base missionária para receber a sua igreja. E foi assim lá, né, com vocês, né? Foi. Praticamente todo ano vocês vão lá, só não foi, eu acho que no começo da pandemia. Só 21 que a gente não foi por conta da pandemia, né? Mas esse ano vocês foram? Esse ano teve caravana da PAMBC, foram 2 ônibus, 89 pessoas. Isso que é legal. Legal demais. 89 membros da igreja que foram fazer missões no foram campo servir lá no campo, né? É muito legal, porque à medida que eu vou ficando mais tempo no campo também, eu vou conhecendo mais pessoas quando elas vão daqui para lá, porque a igreja, as pessoas flutuam na igreja também, né? Entram alguns, né, novos membros e tal. E essa caravana foi muito legal, porque das 89 pessoas que foram, eu acho que eu não conhecia umas 60. Caramba! Isso para nós também é legal, porque você tem a oportunidade de estar com novos membros, novos irmãos em Cristo. As pessoas também, elas vão e elas têm uma certa curiosidade, querendo conhecer trabalho, como é desenvolvido o trabalho, né? Obviamente, quando a gente chegou lá, não tinha nada, né? A gente começou o trabalho pontual de visita, de fortalecimento de vínculo. À medida que a gente vai avançando, as coisas vão crescendo. E a caravana, ela é parte
importantíssima nisso, Castro. Porque a caravana, ela é um grande agente potencializador do nosso trabalho. Ela chega para causar um impacto mesmo. Então, você imagina 89 pessoas muito legal, nas comunidades ali, então, eles passam o quê? Uma semana praticamente, né? Fazendo missões e acaba deixando também um dever de casa, né? Porque as pessoas que aceitaram Jesus nessa caravana, né? Porque tem trabalhos missionários, evangelísticos, fica um dever de casa para o senhor consolidar aquela pessoa que aceitou Jesus. Isso nos traz uma responsabilidade da consolidação e também do cuidado. E esse trabalho de consolidar e cuidar, ele gera novos frutos também. Por quê? Porque a gente consegue, através dessa ampliação de atuação de trabalho, a gente consegue inserir os projetos, que são o braço social. E aí a gente pode atender mais as comunidades e inserir mais pessoas. E é muito legal. A caravana da Combecê é muito legal porque desde quando a gente planejou a primeira, eu ainda estava em Vila Velha ainda, quando nós planejamos a primeira caravana, a gente já tinha feito a divisão das tarefas. Então a pessoa ela sai daqui já sabendo o que ela vai fazer lá. Isso é muito legal, porque tem toda uma organização. Fica organizado. A pessoa não fica ociosa, obviamente. Aproveitar o tempo. Obviamente tem os picos durante o dia, né, que onde você trabalha mais em um determinado período. Um outro período você vai ficar um pouquinho mais tranquilo para você dar uma descansada, bater um papo, conhecer novas pessoas. Mas quando a gente sai já organizado daqui, fica muito mais fácil a atuação lá no campo. Tem a questão da alimentação, tem a questão de logística. Aí falta água, é todo um processo bem amplo assim para a gente receber a caravana. Mas a caravana ela proporciona isso, essa potencialização do nosso trabalho. Que é igual você falou. Que eu acho muito legal quando volta a caravana, eu tenho a oportunidade de conversar com alguns pastores, alguns membros, algumas pessoas que foram, né? E assim, eles voltam pilhados, voltam animados. Por quê? Porque cumpriu o ID de Jesus. Muito legal. A igreja ela precisa fazer missões. Né? Então, quando o corpo de Cristo, quando os membros eles têm essa oportunidade de ir ao campo fazer missões, cara, é a realização do que nós nos propomos, né? É o nosso propósito falar do amor de Jesus, né? Então, quando a gente faz isso, quando o membro da igreja, uma pessoa que trabalha, é um profissional liberal, é um funcionário público, é um empreendedor, mas ele tira ali das suas férias, né? 10 dias, 7 dias para ir ao campo fazer missões. Isso é coisa mais linda, muito né? legal. E a gente tem, por exemplo, engenheiro, você chega lá, o cara está carregando cadeira, o outro está pegando água, o outro está indo lá, ali sabe? É missionário, né? Então isso é muito, as profissões elas são deixadas de lado e a gente vive o reino mesmo, né? E isso é muito legal, não só para ativação da igreja local que está recebendo a caravana, né? Assim também como a igreja enviadora, que você ativa pessoas aqui na sede também. E é óbvio que à medida que o trabalho vai avançando, os irmãos lá da comunidade local, eles também vão crescendo espiritualmente. Então, igual lá em Mirangaba, os irmãos de lá já querem participar, eles querem ajudar também. Então eles querem ir para o povoado. Lembrei agora, pastor, você vai trazer eles para cá, né? Vou fazer uma caravana. A gente está chamando de caravana reversa. Né? Eu vou pegar um grupo lá, a gente está tentando definir ainda quantas pessoas, né? Como que nós vamos trazê-los, mas está tudo ajustado já, né? Alinhado com o pastor, para a gente poder, nosso pastor Pedro, né? Para a gente poder trazê-los no meio do ano aqui. Aí vai ser o contrário, né? O campo missionário vai trazer os frutos. Muito legal. Porque aí eles vão ver a igreja, né? Enviadora, né? Vão poder participar dos trabalhos da igreja e tal. E é interessante a gente falar, cara, porque falar um pouco do Instituto também, né? Que é o braço social. Porque com o crescimento da igreja, a gente também consegue implantar o trabalho social de uma forma que a gente atenda não só a igreja, mas também a comunidade local, né? Então, por exemplo, hoje lá em Mirangaba, além das vans odontológicas, né, que fazem todo um trabalho, né, de atendimento da área da saúde, a gente tem os projetos sociais que a gente insere toda a comunidade, né, aqueles que desejam participar. Então nós temos aula de balé, reforço escolar, a gente tem aula de música, a gente tem aula de artes, nós temos um laboratório de informática que está funcionando. Então são 6 projetos funcionando lá, escola de futebol, né? Então
isso dá um total aí hoje de mais de 300 alunos, quase 350 alunos eu tenho inseridos em todo, crianças que estão inseridas nos projetos, que às vezes não são da igreja. A gente atende a igreja, mas a gente também abre para atender a comunidade. E elas acabam tendo ali uma oportunidade de ter um contato com a igreja. É isso aí. Isso que é legal. Porque né? Você usa também o social como uma estratégia de evangelização. Uma ferramenta de evangelização. Porque nós fazemos os devocionais em todas as aulas, nós ministramos a palavra nós oramos com eles. Então, existe toda uma preparação também para que essa ferramenta seja uma ferramenta agregadora do nosso potencial de evangelização também. Né? E além desses projetos que são contínuos, nós também estamos sempre pensando em alguma coisa, né? A Caravana Reversa é um projeto de trazer um impacto para trazer o sertão para Vila Velha. Quando você leva a caravana lá, você ativa o projeto lá, projeto missionário. Quando você traz a caravana de lá para cá, você ativa a igreja aqui também. Né? Legal. Então, assim, e você acaba encurtando o campo missionário, porque muitas das vezes a gente acha que o campo missionário é algo muito distante. Então, quando você tem essa parceria, né, de a igreja ir, o pessoal vir e tal, eu sei que vários jovens vão para lá, né, também fica lá na sua casa, lá faz missões, né, durante que é outro projeto da igreja, um projeto de imersão mesmo, né, de levar o jovem, e a gente está desenvolvendo agora, né, eu estou até escrevendo um projeto com o pastor Pedro sobre missões de uma forma mais ampla, para que a gente possa ter uma atuação lá com pessoas estando lá conosco, que seria como se fosse uma escola de missões, né? E a pessoa vai estar lá, a gente tratando questões teóricas, mas de qualquer forma ele está vivendo a prática, né? O prático dele está lá todos os dias, ele ajudando a igreja nessa questão de missões. Esses projetos, eles fazem com que encurte, né, a distância, porque muitas das vezes a gente vê o campo missionário muito longe. E quando você faz esses projetos, você aproxima cada vez mais a igreja enviadora do campo missionário. Né? Prova disso foi o que fizeram lá na caravana, né? Foi. A gente desenvolveu um projeto muito bacana, cara. Que já estava no meu coração há um tempo, né? E quando o pessoal chegou ano passado, quando o pessoal foi daqui para lá fazer uma ação com as crianças, né? Nós fizemos uma ação especial com as crianças. E eu conversei com o pastor Mário, que é outro pastor nosso também, que é um pastorzão também nosso. E é muito querido também. E conversei com ele, pastor, eu estou com esse projeto aqui, eu vou escrever esse projeto, mandar para o senhor e tal. E ele falou, beleza, filho, escreve mesmo, vamos fazer. Pastor Mário é sempre muito animado, muito positivo com as coisas. Vamos fazer, vamos para cima, vamos para cima. Aí a gente escreveu o projeto, né, que o nome do projeto é Jesus Coloriu a Minha Casa, que consistia em pintar as fachadas das casas, revitalizar, né, a fachada da casa, com uma pintura legal e também pintando as portas e as janelas da fachada. Então, eu enviei esse projeto para o pastor Pedro, né, que é o nosso pastor presidente, o pastor aprovou, e aí veio para o pastor Mário também, e aí o pastor Mário começou a mobilizar pessoas aqui da sede para enviar, porque nós temos equipes de profissionais ali na igreja, né, que trabalham com construção civil, na área da pintura e tal, e temos também outros irmãos, por exemplo, teve um irmão que ele é gerente de uma loja de tintas, e ele conseguiu doações de latas de tintas. Então, essa equipe ela foi um pouquinho antes da caravana para já preparar todo o ambiente para, no decorrer da caravana, ela dar início à execução do projeto. E os irmãos da caravana também acabaram ajudando também. E aí, naquela semana da caravana, a gente estava lá pintando as casas e colorindo. A gente também fez uma placa, né, com esses dizeres, né, Jesus coloriu a minha casa, como se fosse um ladrilho, um azulejo, né, uma plaquinha de PVC com adesivo ali. A gente colou na parede das casas, ficou muito legal. Você vê, assim, essa é a força da igreja. Foram 48 residências assistidas pelo projeto, né? Em uma semana. Em uma semana, em 48 casas. E que legal, essa é a força da igreja, né? Que a igreja, quando ela se dispõe a fazer missões, que ela vai ao campo, né? Ela tem as pessoas se sentem úteis, né? E estão ali para servir, né? Provavelmente ali tinha profissionais de diversos tipos que pegaram lá e pintaram e tal, né? Mas assim, talvez pra gente que está aqui não valorize tanto, né? Mas você ter
né, numa comunidade carente como é lá, ter a sua fachada. Ficou muito legal. As portas, janela, né? Eu imagino a alegria foi e a uma alegria das pessoas que receberam. O feedback das pessoas é sempre muito bacana, né? Porque elas sempre agradecem, né, pelo nosso trabalho lá. Agradecem pela igreja ter chegado também. Aí já tem uma outra visão da igreja evangélica, uma igreja que é uma igreja relevante, não está lá apenas por estar, mas deseja ser agente de transformação daquele ambiente, daquela comunidade onde nós estamos inseridos. Esse ano de 2022, a nossa meta, né, o nosso propósito é levar os projetos sociais para os povoados também, porque é difícil trazê-los, né, para a cidade por conta da distância, de transporte. Então nós estamos querendo montar uma equipe que flutue também para os povoados, para a gente conseguir levar Não pode parar não, tem que continuar crescendo, né? Que legal, pastor. Eu queria que você desse uma mensagem, pastor, para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo, convidando o pessoal, que o senhor tiver no coração. Eu tenho até uma palavra que eu sempre compartilho, que eu gosto muito, é uma palavra que eu gosto de compartilhar com as pessoas, cara. Está lá em Gênesis 6, quando Deus chama Noé para a construção da arca, né? Certo. Ali em Gênesis 6, e no versículo 18, a palavra diz assim: contigo, porém, o Senhor falando com Noé, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Interessante que essa passagem de Gênesis, quando Deus chama Noé para a construção da arca, a gente vê todo um caos naquela sociedade da época, a maldade se multiplicando, né, esses agravantes de toda a sociedade dos dias de Noé, dos tempos de Noé. E o legal é que Deus chama Noé uma única vez e dá uma orientação a Noé: construa uma arca para mim, desse jeito. E Noé recebe aquela informação de Deus e parte para uma missão. E talvez na Bíblia, quero crer assim, que Noé recebeu a missão mais longa, porque Moisés teve uma missão de 40 anos, né, caminhar com o povo no deserto. Outros homens tiveram ministérios como Jeremias, Ezequiel, 25, 30 anos. Alguns reis reinaram por 40 anos também. E a gente tem muitos relatos na Bíblia. O ministério de Jesus foi apenas 3 anos. Mas Noé recebe um ministério, uma missão de construir uma arca. E ele vai passar um longo período construindo essa arca, né? É óbvio que hoje nós não vivemos o tempo, a quantidade de dias que eles vivem, né? Mas a palavra que eu quero deixar para quem nos assiste, para quem nos ouve, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. E eu tomo para mim essa fala de Deus para Noé, que é: construa a arca para mim. Então a mensagem que eu deixo é: continue construindo a sua arca. Deus colocou uma arca na sua mão, continua construindo a sua arca. Eu acho que isso independente do tempo que nós vamos levar para construí-la, para deixá-la pronta, eu tenho uma palavra: continue construindo a sua arca, porque eu preciso, de alguma forma, estar inserido nessa missão que Deus colocou sobre cada um de nós. Amém. Amém? Pastor Marcos, obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer ao pastor Pedro Noia, a igreja enviadora, a igreja CAMBC, que é uma igreja que a gente ama, que a gente gosta muito. E que Deus possa abençoar a sua vida, obrigado. Abençoar a vida da Luciana, abençoar a Mirangaba, né? Nós aqui no escritório, todo dia nós oramos pelos campos missionários, né? E nós queremos que Mirangaba se renda aos pés do Senhor. Amém. Essa é a nossa oração, para que aquelas pessoas ali possam se curvar diante do Senhor e poder confessar a Deus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, né? Que Deus possa te abençoar. Amém. Obrigado. Que Deus possa te cobrir com as bênçãos dele e que esse projeto maravilhoso lá em Mirangaba possa crescer cada vez mais, e a AMES e o Instituto Água Viva está disponível aí para a gente crescer cada vez mais. Amém. Eu que agradeço. Sem vocês a gente não conseguiria, né? Amém. Porque o apoio, o companheirismo e a cumplicidade de trabalhar junto, né, nessa parceria, é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento lá do campo missionário também. Amém. Obrigado. Valeu.
E você que está nos assistindo, né, que está nos ouvindo, você pode fazer parte, né? Você viu aqui o testemunho do pastor Marcos, né? Ele era uma pessoa que era um improvável. Talvez você também pense assim, que você é um improvável, mas Deus tem grandes coisas para você. Entenda qual é o chamado de Deus para a sua vida, se coloque à disposição e faça acontecer o que Deus quer, que realmente você vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Amém.